Olá, eu sou o professor Matheus e no vídeo de hoje eu vou corrigir uma questão de concurso aqui com você. Essa questão traz o pensamento do Locke e aí pede para analisar a respeito do que o autor está falando. Então vamos lá. O que inicia e constitui realmente qualquer sociedade política nada mais é senão o assentimento de qualquer número de homens livres e capazes de maioria em se unirem e incorporarem a tal sociedade. E isto, e somente isto, deu ou poderia dar origem a qualquer governo no mundo. John Locke, Dois Tratados sobre o Governo, adaptado. John Locke foi um importante filósofo inglês do século XVII. Esse trecho destacado de um dos textos do autor discute um aspecto fundamental da ciência política contemporânea, o conceito de conflito. Claramente não. Aqui nessa frase a gente não vê conflito algum. Dominação também não. E isso vai ficar claro quando eu explicar em detalhes daqui a um minutinho a resposta correta. Hegemonia, a mesma coisa. Não são essas três. Sobram essas duas aqui: soberania ou legitimidade. E aí, para você saber responder, é necessário que você veja aqui de duas possibilidades, digamos assim, ou que existem duas possibilidades para você responder. Primeiro é olhar para a frase, que é um pouquinho mais arriscado, claro. Por quê? Que ele fala aqui sobre a questão do início e constituição de uma sociedade política, e isso está vinculado ao assentimento de um número de homens livres. Então, se a gente está falando em assentimento, significa dizer que esses homens livres devem aceitar, dar o assentimento à formação, à constituição de uma sociedade política. Então aqui, essa frase, essa pergunta é um pouco capciosa, porque a gente poderia pensar o seguinte: bom, a gente está falando de legitimidade, porque quando se fala em assentimento, né, em aceitação da formação de alguma coisa, a gente está falando de legitimidade, ou a gente está falando do assentimento do qualquer número de homens livres à constituição da sociedade política, portanto a gente está falando de soberania. E aí, a pessoa mais desatenta ou que analisasse só essa frase sem nenhuma outra fundamentação, poderia ficar nessa dúvida. E aí aqui seria necessário então se lembrar de que o pensamento do Locke não está vinculado ao conceito de soberania. A ideia do Locke presente nos dois tratados sobre o governo civil está vinculada à legitimidade do governo. Ou seja, ele não está preocupado com a soberania, por quê? Porque a ideia da soberania já tinha sido explicada e definida e aceite anteriormente pelo Hobbes, por exemplo, ou pelo Jean Bodin, que é considerado como um autor que dá início à ideia de soberania no Estado moderno, e até certo ponto pelo próprio Maquiavel. Portanto, o Locke, nesse livro aqui, Dois Tratados sobre o Governo, especificamente no segundo tratado sobre o governo civil, o Locke não está preocupado com a questão de soberania, e sim com a questão da legitimidade. Tanto é assim que ele explica, ou que ele fala da possibilidade de que uma vez que um governo não é mais legítimo, o cidadão tem o direito de escolher um novo governo. Ou seja, quando o cidadão não dá esse assentimento ao governante, portanto não garante a legitimidade, troca-se o governante. E, consequentemente, se a gente está falando de legitimidade, não pode ser hegemonia, porque o poder está nas mãos do povo, na visão do Locke, portanto está descentralizado, não está hegemônico nas mãos de poucos. Não estamos falando de dominação, porque estamos falando do Locke, né? Ou seja, se fosse o Hobbes, até poderia ser, mas não é, é o Locke, e o Locke deixa isso claro, não pode haver dominação, deve haver o assentimento, deve haver a legitimidade, a aceitação do governo, e também não estamos falando de conflito, porque uma vez que se inicia e constitui a sociedade política, saiu-se do estado de natureza e entrou-se no estado de sociedade, portanto não vai mais existir conflito na visão desse autor. É isso então, se você ainda tem dúvidas sobre o pensamento do Locke, não deixe de assistir ao meu outro vídeo que eu tenho aqui no meu canal sobre o Locke, deixo o link aqui para você na descrição desse vídeo. E não se esqueça também de curtir e compartilhar esse vídeo e de se inscrever aqui no meu canal para que você seja notificado dos próximos vídeos que eu vou disponibilizar por aqui. É isso então, muito obrigado por ter assistido, um abraço
e até a próxima.